Olá, olá, você está ouvindo o Papo de Legista, o seu podcast sobre medicina legal e perícias médicas, medicina e tudo que tem direito. Meu nome é Yuri Franco Trunkel, sou médico perito e vou falar para vocês um pouquinho sobre lesão corporal hoje. A lesão corporal ela pode ser definida como qualquer dano ou prejuízo à integridade corporal, à saúde, seja física ou mental, de alguém que foi causada por outra pessoa. Essa ação sendo violenta, proposital ou não. E isso está previsto no Código Penal, o artigo 129, que tem uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano, que seria o artigo 129, ofender a integridade corporal ou a saúde de outra. E do ponto de vista médico-legal, dentro da avaliação de lesão corporal, a gente tem que se atentar para a questão da gravidade, porque a gente classifica a lesão corporal quanto à sua gravidade. Ela pode ser grave, gravíssima ou leve. Vamos começar pela grave e gravíssima, porque a leve seria uma exclusão dessas duas, trocando em miúdos. A lesão corporal grave, é aquela que resulta em algumas situações específicas. São elas: a incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, o perigo de vida, uma debilidade permanente de membro, sentido ou função, ou aceleração de parto. Quando a gente está falando de incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, está falando para qualquer execução da atividade que aquela pessoa exerce para ter a sua subsistência, toda atividade de vida, desde atividade de lazer, uma atividade doméstica, ainda que de forma parcial. Esse é o intuito, E o prazo é de 30 dias, a contar da data do fato, do traumatismo. Em relação ao perigo de vida, esse é um conceito um pouco complexo, com base no que Flamínio Fávero, no seu livro Medicina Legal, postula, sobre essa questão da lesão corporal, seria um perigo efetivo, concreto, que resultaria em uma morte, de fato, se não tivesse alguma intervenção, É uma situação real, comprovada, que difere de risco de vida, que é importante dizer, que seria uma configuração de uma situação hipotética. O risco de vida é o que poderia ter acontecido se a pessoa, por exemplo, foi empurrada e naquela situação ela poderia ter caído de uma altura muito grande, mas no caso ela não foi. Então, não houve perigo de vida, a situação foi hipotética, Quanto a situação de debilidade permanente de membro, sentido ou função, seria uma redução, dessa capacidade funcional do membro, ou de sentido, ou de uma função. O membro seria um apêndice do nosso corpo, os membros superiores, o membro inferior, por exemplo. Os sentidos, seja a visão, a audição, enfim. E a função, que seria a atividade específica de um órgão. Portanto, teria ali uma diminuição de sua função, no caso de perda de um dos pulmões, por exemplo. Teria uma redução de função, mas que aquilo não seria absolutamente comprometedor para a função ventilatória e respiratória, por exemplo, nesse caso. Tem que ter um prejuízo de longa duração. Esse prejuízo de longa duração seria mais de 1 ano, em termos práticos. E o outro ponto, o quarto e último ponto da nossa análise aqui didática da questão da lesão corporal grave, seria a aceleração de parto. E seria a aceleração de parto
no sentido literal, ou seja, uma antecipação do parto, né, na gestante. Ele se iniciou antes da data prevista ou estimada, em decorrência desse fato, desse traumatismo que acarretou nessa mudança na situação da gestante. E a gravíssima, a lesão corporal gravíssima, é aquela que resulta em outras 5 situações. A incapacidade permanente para o trabalho, então aqui a gente está falando de uma impossibilidade de execução da sua tarefa habitual para o trabalho, especificamente, para qualquer tipo de trabalho em decorrência desse traumatismo. Uma enfermidade incurável, né, que seria uma questão que um desvio definitivo da normalidade, né, uma situação que não tem resolução, ou de pelo menos de difícil tratamento, pode ser interpretado dessa forma, né? E perda ou inutilização de membro, sentido e função. Aqui a gente está falando de perda, ou seja, ausência anatômica, uma amputação, por exemplo, ou uma inutilização, uma perda da audição, por exemplo. A deformidade permanente é o quarto tópico, onde a gente pode entender como uma questão estética, né, um prejuízo à beleza corporal, né, ainda que isso seja extremamente subjetivo, com algumas escolas médico-legais sendo até mais aprofundadas em termos de avaliação, como por exemplo a escola portuguesa, que tem pontuações para isso, mas isso dentro do ordenamento jurídico deles, né? Ainda que isso, do ponto de vista médico-legal, é científico, pode ser válido na avaliação em algumas situações, mas não é previsto na nossa normativa, na nossa lei, pelo menos dentro do Código Penal, que é o que a gente está focando aqui. E essa deformidade permanente ela tem que ser irreparável, né? Naturalmente, ou seja, sem intervenção cirúrgica, né? E dentro dessa questão de deformidade permanente, algumas coisas são importantes, né, de se avaliar, como em qualquer lesão, qualquer solução de continuidade, qualquer ferida que se esteja avaliando, a sua extensão, a sua localização, uma descrição mais precisa possível, que aliás é um dos conceitos médico-legais mais básicos, né? No latim visum et repertum, ou seja, ver e reportar, e a correta descrição dessas lesões que consiga mensurar o mais objetivamente a gravidade delas, portanto, é muito importante. E a quinta e última situação, né, para caracterização de uma lesão gravíssima é o aborto, né? Então, uma interrupção da gestação em qualquer período, né, que resulte na morte intrauterina desse concepto, né? E tem que ter uma relação de causa e efeito com esse traumatismo, então um nexo causal, né? E a intenção pode não ser provocar esse aborto, mas sim de lesionar a mulher que no caso está gestante. Então essas situações configuram uma lesão corporal gravíssima. E como eu falei para vocês, em relação à lesão corporal leve, seria uma exclusão desses conceitos, né? Tem uma lesão, mas ela não tem as características de uma lesão grave ou gravíssima, por exemplo. E por hoje é só. Até a próxima.